Estômago 2 é um dos filmes mais aguardados aí da temporada. Em 2024 ele chega nos cinemas agora no final de agosto. A gente já assistiu e te digo, o poderoso chefe nesse filme não é o Raimundo Nonato. Eu vou te explicar bem direitinho isso. Olá, seja bem-vindo ao Anonymamente Zumbis, eu sou a Nath e desculpa esse cenário, essa luz, vamos normalizar o sol entrando, até porque eu estou em Gramado, na Serra Gaúcha. A gente está aqui cobrindo o Festival de Cinema de Gramado, por isso já assistimos Estômago 2, porque está na amostra competitiva do festival. E aqui, sinceramente, tá 5 graus lá na rua com este sol, mas a sensação é de -1. Eu tô que nem um lagartinho aqui, tentando pegar um pouquinho desses raios para me esquentar. E também para falar de Estômago 2, que a gente esperou tanto, durante tantos anos, depois lá de 2007, para continuar a história do Alecrim, o famoso Alecrim. O que aconteceu depois que ele atingiu o topo lá do beliche, conseguiu a última cama? E agora a gente vai ter essa história assim contada, a gente vai ter o Alecrim em tela, mas ele não é o protagonista. Esse filme vem depois de muitos anos, né, da estreia do primeiro. O diretor, o Marcos Jorge, ele abraçou muito essa ideia quando a sua produtora veio com a tentativa de vamos fazer um filme realmente, né, essa coisa Europa, Brasil, sabe, um filme falado em 2 línguas, o italiano e o brasileiro, uma coprodução real, verdadeira com a Itália. Então, quando vem esse apoio, esse suporte e essa história que ele quis continuar contando, né, depois desses anos, para mostrar como o Alecrim está na cadeia, né, o que aconteceu depois que ele ficou, né, no status, no último, né, na última cama do beliche. E aí a gente vai ver como o nosso cozinheiro se adaptou à prisão durante esses anos todos e se tornou uma figura também de poder. E aí tem essa brincadeira, né, de o poderoso chefe. Isso mostra que ele tem esse grande poder na cadeia, mas o filme vai contar a história do Dom Carolho, né, um poderoso chefe da máfia, e como ele vai acabar parando na mesma prisão que o Alecrim, e é claro, Alecrim conquistando ele pela barriga. E você pode estar se perguntando, o Alecrim virou um coadjuvante de luxo? Pode ser, você pode até olhar para esse ponto, né, mas ele guia essa narrativa, esse olhar e a comida, né, juntamente com o poder, a violência, ele junto com isso vai contar essa história deste mafioso que acaba parando numa prisão no Brasil e como isso pode mudar a vida do Alecrim. Só que o filme vai contar da mesma maneira que contou a sua história no primeiro, lá do Raimundo Nonato, né? São 2 narrativas, são 2 histórias que vão se ligar lá no final, né? Com um clímax, um acontecimento que, é claro, deixa esse gancho. Aí a questão é, teremos o Estômago 3? Sim, provavelmente sim. O diretor, a produtora disse que essa história pode ser sim contada, existe esse pensamento, os italianos querem uma continuação, então se vai ter uma produção é bem provável, porque o diretor ele quer continuar essa história que a gente vê nesse segundo filme, né, com o Dom Carolho, o Alecrim e a conclusão, digamos, dessa franquia, dessa trilogia de Estômago. Outra coisa é, Estômago é tão gore, sangrento, visceral, nojento igual o primeiro? Um pouco menos, tá? E talvez isso incomode muito. Aquela sujeira que a gente acompanha no primeiro, ela não tá tão presente aqui. E daí vai ter rato, vai ter barata, vai ter aquelas coisas. E é uma das cenas mais gostosas de ver, já tem no trailer, que eles
faz uma reprodução ali de uma abertura, digamos, usando a música com elementos mais brasileiros, é claro, né, nessa composição que eles usam de Chef Table, que é uma série da Netflix muito famosa, que conta a história dos chefes mais, né, importantes do mundo, da sua cozinha, de como eles, como essa paixão por cozinhar. E daí ele faz essa jogada, essa brincadeira numa cena inicial com o Raimundo sendo chefe em uma cozinha dentro da prisão para atender os desejos de quem está ali no poder. Então é um filme sobre poder, onde o Alecrim ele vai se adaptando a esse poder e, é claro, tirando o melhor para si. Ele nunca foi burro, tá? Em alguns momentos ele deixou a sua raiva tomar conta. Mas burro ele nunca foi. Então ele joga com o jogo que aparece, o que for melhor para ele. E eles até usam uma partida de futebol para mostrar isso. Ele quer o melhor para si. E se o melhor para si é jogar, e se o melhor para si é alimentar o ego desses poderosos, ele vai fazer sem medo. Então parecia que tinha algumas cenas que eram realmente mais nojentas. Aqui nem tanto, tirando uma ou outra. Vamos ter muita comida, assim, muito preparo, né, de alimentos, mas aí também vem dessa outra parte da história. Dom Carolho, que é esse chefe da máfia que a gente vai descobrindo o porquê que ele chegou no Brasil, já que ele é tão poderoso. Então tem toda uma abertura, fala, né, os presos questionando quem é ele, e o Alecrim dizendo, né, que ele olhava no olho dos outros, ele era perigoso e usava sapato, né? É muito chique em todos os momentos, até quando ele mata e até quando ele ameaça, ou comendo uma das coxinhas, né, especialidade do Alecrim. O filme, sendo essa coprodução entre Itália e Brasil, ele tem boa parte da sua duração sendo ali em italiano, já que a gente vai ter essa história do Dom, então é na Itália, o filme foi gravado, né, 3 semanas na Itália, e tu vai ter ali a paisagem, e tu vai ter esses atores italianos, que são atores que são muito conhecidos na Itália, são famosos na Itália. Então vai ter essa coisa, sabe, esse glamour que vai, é claro, chamar o público de lá, assim como a gente tem essa história que nos chama muito. Essa brasilidade que o Nonato entregou no primeiro filme. Talvez porque passe muito tempo com os personagens na Itália, falte mais disso que a gente ficou acostumado e se encantou lá no primeiro. Outra coisa que as pessoas vão ver que é estranho, que não tá ornando, que parece tá... Eu vim ver Estômago 2 e tô vendo a história de um italiano mafioso. Que tem Lé com Cré, tá? Por quê? Por que não estão, então, me contando a história apenas do Alecrim? Porque não, realmente, ele não é o protagonista. O Nicola é o protagonista desse filme com o seu Dom, e a gente vai ter essas interações dele e essas relações de poder com o Alecrim, dele tentar comandar a cadeia, de ter toda essa disputa com o personagem do etc, que o Paulo, maravilhoso, ele tá muito bom, tu tem cenas hilárias, ótimas, mas pro final, com, né, algumas coisas acontecendo, né, algumas revoltas acontecendo dentro da prisão por conta dessa disputa de poder entre os mafiosos e o comando da prisão ali, que já estava estruturado, estava tudo em paz, sabe? Estamos em paz. Chega esse italiano, quer ferrar com tudo, quer tirar o meu cozinheiro de mim, e daí tudo vai se tornar aquele caos iminente. E daí tem uma cena maravilhosa. Por favor, eles queimando uma bandeira italiana. É pra mim tudo. Não é querer ser respeitoso, mas é o tom que é colocado nessa cena específica que vocês vão ver mais pro final. É muito bom. A comida ainda continua sendo a grande protagonista do filme. Conta juntamente essa história. Isso eu ainda continuo gostando. Queria ver mais. Digamos, é claro, eu sinto falta de ver o Alecrim cozinhando. É aquele filme que não vai ser unanimidade, vai ter muita gente que não vai gostar. Eu também saí muito assim, sabe, pensando, poxa, eu queria mais o Alecrim, queria mais ele na prisão, queria mais conhecer essa estrutura em que ele tá inserido, esses anos todos que passou. Eu fico nessa dualidade de sentimentos.
é aquele filme que muita gente vai sair questionando se gosta, se não gosta, alguns vão sair odiando, vão achar ruim, mas não é ruim. É um filme divertido, é um filme que tu vai rir, que tu tá assistindo, tu embarca na história. Mas é aquilo, né? Quando tem um antecessor tão maravilhoso, é difícil. O filme estreia agora dia 29 de agosto, vai ter muita coisa ainda pra ser falado. Aí, se vocês quiserem com spoiler pra gente analisar mais, eu venho falar de novo. Porém, assista, a gente tem ali um elenco muito bom contando uma história que é muito interessante, né, mesclando e, é claro, pelo jeito teremos Estômago 13, então é importante você assistir. Ainda prefiro infinitamente o primeiro, mas esse eu vou, sabe, eu vou dar o tempo dele. Vou dar o tempo dele pra ver se, talvez, assim, ele cozinhe melhor dentro de mim.